paz, irmãos, são todos bem-vindos aqui à nossa casa. Imagine, essa música maravilhosa é de um autor que eu sempre admirei. A gente aprende a admirar Bach. Quando a gente começa a estudar, a gente não gosta muito não, mas depois a gente aprende a admirar. E quando a gente sabe os detalhes da vida deste homem que compôs essa melodia, aí a gente começa a gostar ainda mais. Todas as vezes que ele compunha uma música, ele colocava assim, somente a Deus a glória. A glória não era para ele. Embora ele estivesse fazendo uma coisa linda, ele não queria os aplausos para ele, mas os aplausos para Deus. Ele sempre colocava nas suas músicas solamente a Deus a glória. Só a glória de Deus. Então, essa música diz assim: Jesus é a alegria dos homens. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Quando volta, o coro diz: Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. Somente Jesus. É Jesus, meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Nós estamos hoje chegando à última quinta-feira do ano de 2020, um ano que nos surpreendeu. E desde o finalzinho de março estamos nos reunindo online, fazendo esse culto cada vez, aprendendo mais com o Senhor sobre como realizar a distância, como estar junto com os irmãos à distância. E eu queria mostrar a letra desse lindo hino, Jesus, a alegria dos homens, porque ele tem sido a nossa alegria. No tempo da dor, da tristeza, ele é o nosso tesouro permanente. Nós podemos perder tudo, mas temos Jesus, nós temos tudo. Não é? Então, eu queria tocar esse hino hoje como nosso prelúdio. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse ano tão difícil, mas por esses momentos semanais que estamos nos encontrando. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque Jesus é a nossa alegria. Amém. Obrigada, Senhor, porque Ele é a razão de estarmos sorrindo, porque Ele nos deu a libertação do pior de todos os vírus, Senhor, que é o vírus do pecado, que contaminou a raça humana. Mas desde o Éden o Senhor preparou, Pai, um plano perfeito para nos fazer voltar a ter relações de amizade verdadeira com o Senhor. Jesus é o nosso melhor amigo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, é um Pai amoroso. E nós somos gratos, Pai, porque nesse ano todo o Senhor nos ensinou a como estarmos buscando o Senhor em comunhão com os nossos irmãos, apesar da distância. E te agradecemos pela tecnologia, pela internet, por podermos usar o Facebook para realizarmos esses encontros semanais. Que gostoso, Pai, podermos chegar nessa última quinta-feira tendo a sensação de missão cumprida. Durante esse ano, Senhor, em nenhum momento nós estivemos uma igreja parada, pelo contrário, fomos uma igreja atuante durante todos esses meses e pudemos compartilhar uns com os outros através do WhatsApp, sabendo, ó Deus, notícias, tendo os pedidos, e nós te agradecemos, Pai, porque foi o que nós tivemos disponível para usar. E assim como aquela viúva só tinha o azeite, Senhor, nós tínhamos pouco para colocar à tua disposição, mas o Senhor multiplicou, Senhor, e pudemos chegar até aqui. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor receba esse culto que foi preparado com carinho para o Senhor. Aceite os louvores que vamos prestar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Esteja abençoando cada um, Pai, que está agora sintonizado no mesmo momento conosco, e todas aquelas outras pessoas que estarão acessando isso depois. Que o Senhor possa multiplicar em bênçãos na vida dos teus filhos. Somos gratos, Senhor, por esta última quinta-feira de 2020. Quarta-feira, Senhor, de 2020. Nós sempre realizamos nas quintas, mas hoje, excepcionalmente, na quarta. E te agradecemos, Pai, porque pudemos estar juntos e assíduos, Senhor, por tudo, durante todo esse tempo. Muito obrigada, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E agora vamos louvar ao Senhor com um belo hino do cantor cristão, que é o 154, Firme nas Promessas. Esse belo hino, ele retrata exatamente como estamos hoje, firmados nas promessas
do nosso Salvador. E até recebi hoje uma historinha da Turma dos Bonecos, e o Paulo, conversando com o boneco Fábio, estavam comentando sobre as pessoas que fazem promessas de fim de ano, as promessas que as pessoas fazem para um novo ano. Mas o Senhor fez uma promessa linda lá no Éden de que mandaria um Salvador, e o Senhor cumpriu essa promessa. Há poucos dias estávamos comemorando o Natal de Jesus. É a sua promessa, Senhor, sendo cumprida, e tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Obrigada, Senhor. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas, não irei falhar, e nas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus. Vamos orar? Muitos lembram de ti no final de ano e alguns até fazem promessas para o ano novo. Dizem que serão mais ativos e servirão ao Senhor melhor do que no ano que está chegando. Muita gente faz promessas que são difíceis de cumprir sem a tua ajuda, Pai querido. Não queremos fazer promessas vazias. Queremos crer tão somente nas promessas do Senhor. O Senhor cumpriu a promessa de enviar teu perfeito Filho para ser nosso Salvador. Graças, Pai. Assim como cantamos nesse hino, queremos estar firmes nas tuas promessas. Uma delas é que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agradecemos porque podemos confiar no Senhor sempre. Nesse instante,
teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade e agradecemos ao Senhor porque estamos chegando ao final de mais um ano. Um ano de muita luta, um ano, Senhor Deus, difícil. Um ano, Senhor, onde pudemos experimentar coisas diferentes. Pudemos experimentar situações que nós não conhecíamos. Mas, Senhor, pudemos experimentar, acima de tudo, a manifestação do Teu poder, do Teu carinho, da Tua amizade, da Tua fidelidade por nós. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Pai querido, obrigado pelo Teu olhar. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê e o Senhor supre todas as nossas necessidades. Temos muitas lutas ainda pela frente, mas obrigado porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nós conseguiremos chegar à outra margem. Ó Deus querido, em nome de Jesus, neste momento nos apresentamos diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Pedindo, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos purificar de toda a nossa injustiça. E, ó Deus, como eu sempre peço ao Senhor, que o Senhor possa trocar nossas vestes. E como é bom estarmos com vestes limpas, como é bom estarmos com a sensação de limpeza. E essa sensação queremos neste momento, papai, pedir ao Senhor que cada um destes que estão conosco, como igreja, nos sintamos assim. Que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração, a gratidão do nosso coração. Nós o fazemos sempre no nome e nos méritos de Jesus, o Teu Filho. Amém. E agora que confessamos nossas falhas, cremos que por causa do sacrifício de Jesus, podemos acessar a sala do Teu trono, ó Deus. Teu perfeito Filho Jesus pagou a nossa dívida totalmente e, purificados, colocaremos no Teu altar as nossas orações. Agradecemos por estares curando tantos conhecidos nossos que pegaram a Covid-19 e que, por Tua ajuda, estão conseguindo reagir bem aos tratamentos, mesmo sendo medicados em casa. Agradecemos porque o Senhor tem nos poupado. Agradecemos por teres cuidado da cirurgia da irmã Delma. Tudo correu bem e aproveitamos para te pedir que amplifiques o efeito de toda a medicação que ela já está tomando para ficar completamente curada. Cremos no Teu poder, Pai. Amém, Senhor. Agradecemos porque o Senhor respondeu o pedido que lhe fizemos sobre a viagem do irmão Ivan. Ele estava em Portugal, Pai. E por Tua ajuda, ele já está no Brasil, na companhia dos seus familiares, e até passou por uma avaliação de seu estado clínico. Infelizmente, o diagnóstico não está favorável. Os médicos não estão dando esperança para a família do Ivan. Sabemos que para o Senhor não há impossíveis. Tu podes decretar que a vida continue, pois Tu és dono da vida. Cure-o, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Agradecemos porque o Senhor está curando tantas pessoas que estão lutando com outras enfermidades. Ainda não estamos vendo a cura total, mas podemos perceber que o Senhor está atuando e minimizando os males que afligem o corpo e a alma dessas pessoas. Amém. Agradecemos por ter nos mantido unidos no ideal de buscarmos a Tua face durante todo esse ano de 2020. O Senhor nos motiva, nos anima e nos faz companhia. É a melhor companhia. O Senhor nos alegra e nos consola quando estamos tristes, Pai. Verdade, Senhor. Em breve, o ano de 2020 será parte de nossas lembranças, de tudo o que vivemos. Uma certeza temos: o Senhor esteve conosco nos bons e maus momentos. Em breve receberemos o novo ano que o Senhor já preparou para nós.
Graças pelo presente, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Somos agradecidos por teu amor eterno. Essas respostas nos encheram de alegria. Apresentamos agora a nossa intercessão em favor das necessidades dos nossos irmãos. E diante das dificuldades pelas quais todos passamos, mas especialmente nossos irmãos com necessidades extremas, podemos meditar na letra deste hino, em toda e qualquer situação. Cristo para mim, Cristo para mim. Cantemos o hino 393 do cantor cristão, Cristo para mim. Que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, oh que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, que outros escolham o mundo pra si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder, em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Ele na cruz o pecado venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor, indo outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sabemos que tudo fica mais suave quando Jesus está conosco. Agradecemos porque no teu poder tu és onipresente e estás conosco sempre, e na tua onisciência sabes o que estamos precisando de verdade. Quando apresentamos nossa oração ao Senhor, pedimos o que queremos, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada filho teu. Não queremos nos queixar, mas ficamos entristecidos porque algumas vezes o Senhor nos diz não.
Nessa hora, pedimos que Teu Santo Espírito console cada família enlutada, Pai, porque sentimos saudades das pessoas queridas que o Senhor chamou para si. Entendemos a Tua soberania. Não só entendemos, como aceitamos. Mas dói muito a ausência, especialmente em datas especiais que costumávamos ficar juntos. Em particular, pedimos por Tua misericórdia e amor para com a nossa irmã Silvia Neves Macedo Sim, e suas irmãs, sobrinhos e demais familiares. Dentro da Tua onisciência, o Senhor chamou a sua mãezinha, Maria de Jesus Neves, e a sua irmã Célia, as duas na mesma semana. Console essa família, Pai amado, em nome de Jesus. Sim, Pai. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida dos enfermos de nossa igreja e de nossos conhecidos que nos pedem que oremos por eles e com eles, por suas lutas e dificuldades com a falta de saúde. Sabemos que o Senhor conhece cada um pelo nome e nos mínimos detalhes. Por amor ao Teu Filho Jesus e no nome dele colocaremos diante de Ti todos os nomes dos que precisam da manifestação do Teu poder em favor da saúde, do sustento, recuperação e restauração de situações que para nós são impossíveis, mas não para Ti, Pai amado. Em primeiro lugar, os idosos de nossa igreja, Isidro Tortosa, Alice, Dirce Sanches, José Carvalho, Maruse Silva, Karapetkov Silva, Doralice e Jorge Braga, esse casal querido, Florípides e a Lídia Braga. Está um pouquinho deprimida, né, Pai? Sobre todos esses que estão lutando contra o câncer, o Mário Silva, a Cláudia Jonas de Souza, a Cleide Sanches, a Delma Maria, que já passou por cirurgia, o Luciano Sabino, que é filho da patroa da Adriana, vai passar por cirurgia dia 4, já na segunda-feira, Pai, tenha misericórdia dele. Maria Eva, a Helena do Dr. Jurandir, a Eva Catarina, prima da nossa irmã Marilane, e o Ivan, que nós já estamos orando por ele. Desde que ele chegou de Portugal, nós estamos orando, Pai. Lutando contra a depressão, temos a Júlia Lisboa, Maria Santos, Rosana Garcia, Marta Gomes, Lídia Braga, Rose Lipinski, Valéria Knop. Lutando contra uma doença mental, temos o Henry. E aguardando uma cirurgia, Pai, temos o nosso irmão Marco Aurélio e também a Eliette Macedo, Pai. Peço que o Senhor possa preparar esta cirurgia para esses irmãos. Eu quero voltar só um pouquinho, amor. Sim, isso. Nós temos uma excelente notícia com a Helena do Dr. Jurandir. O pastor Walter passou uma informação para mim no domingo, que me parece, graças a Deus, glória a Deus por isso, ela está totalmente recuperada. Glórias a Deus. E o Dr. Jurandir, inclusive, gostaria de trazer um agradecimento na igreja, agora neste mês de janeiro, se assim Deus permitir. Amém. Citamos ainda os nomes de outros queridos nossos, cada qual com a sua enfermidade. Tu sabes, Pai, o que cada um tem. Vamos citar apenas os nomes. O Marco Antônio, o Leonardo Lipinski, a Marilane Lipinski, Maria do Socorro, a Patrícia e Simone Lemos. Aliás, a Maria do Socorro, a irmã Inelita, também no domingo, que era o dia dos testemunhos, disse ela está bem. Graças a Deus passou pela cirurgia, está bem. Patrícia e Simone Lemos, a Margarida Bittencourt, vai fazer aniversário dia 31, está chegando amanhã. E a Maria Helena Serpa e a Helena Petrelli e o João Vitor com trombose. Pedimos por entes queridos que ainda não receberam Teu Filho Jesus como Salvador. Atrás desta caixa estão os nomes deles, Pai. Para Ti não estão ocultos. Tu os conheces muito bem. Pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Muitos estão desempregados e para estes pedimos que o Senhor promova uma oportunidade de trazer um sustento para suas famílias de forma honesta. Misericórdia, Pai. Entre os que precisam de uma porta de emprego, apresentamos ao Senhor os seguintes nomes: Fábio José de Brito Mendes, Elias Neves Macedo e Valéria Knop. O Senhor sabe que há mais pessoas precisando de emprego, Pai. Pai, a estatística no Brasil é assustadora. Temos mais de 14 milhões de desempregados. Pedimos misericórdia e pedimos que o Senhor socorra Teus filhos que estão mandando currículos. Torne-os visíveis aos que estão contratando, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Renove as forças dos missionários que trabalham na área de apoio aos que querem se recuperar e deixar de vez a dependência química. Renove também diariamente o amor ao Senhor, para que possam influenciar com seu testemunho essas vidas. Cubra com as tuas santas mãos a vida de todos os missionários. Tu conheces as necessidades de cada um dos teus servos, sabe onde estão, o que fazem. Enfim, supra teus filhos, Pai, sobretudo da saudade de seus entes queridos. Consola-os quando estiverem aflitos e angustiados. Por falar em angustiados, pedimos pelos missionários e irmãos em Moçambique, que estão na rota de um novo ciclone. Nossos irmãos nem conseguiram se recuperar dos danos que sofreram no ano passado. Tenha misericórdia deles todos, Pai. Em nome de Jesus, desvia a rota desse ciclone, Pai. Amém. O Senhor é dono da vida, da natureza. O Senhor pode controlar os ventos. Tu sabes para onde eles vão. Desvie, Senhor. Leve-o para o oceano. Que não passe nessa cidade novamente, Pai. Por favor, lá em Moçambique. Continue a fortalecer os laços de amor entre os casais, para que possam agir com sabedoria no relacionamento entre si e com os filhos, especialmente quando são pequenos. Por favor, Pai, supra as necessidades mais essenciais de cada família. Socorra os casais que estão com o casamento por um fio. Tenha misericórdia, Pai. Sabemos que muitas vezes os maus hábitos, vícios e teimosias acabam por deixar marcas no cônjuge. Por favor, restaure o que está quebrado em nome de Jesus. Amém. Atrás desse coraçãozinho, há nomes e tu os conheces. São muitos pedidos, Pai, e a cada dia sempre chegam outros. O Senhor tem sido bondoso e tem respondido a todos os pedidos que lhe fizemos. Nem sempre recebemos um sim, mas continuaremos a buscar ao Senhor porque cremos que teu poder pode ser manifestado a qualquer momento. Verdade, Senhor. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai, pelo nosso país e por todos os habitantes que estão novamente temerosos com a situação da saúde, da economia, aqueles que receberam o auxílio, Senhor, que agora estão preocupados, da educação e da questão da política. Socorre-nos também com as estratégias certas para o plano de vacinação no nosso país, em nome de Jesus. O Senhor tem nos trazido paz ao coração e nos dá certeza de que estás conosco enquanto passamos por aflições. Agradecemos tua bondade infinita que nos recebe sempre com tanto amor e paciência. Louvado e exaltado seja o teu nome em toda a terra. Amém. Agradecemos por esse tempo de oração. Queremos ter sempre comunhão contigo e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Continue a usar teu servo, pastor Isidro, para comunicar o ensino que o Senhor traz através da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a meditação com o pastor. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, o nosso último culto de 2020, dia 30 de dezembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Estava meditando numa frase de Charles Spurgeon, que nós temos um hábito, o ser humano, ele tem um hábito de gravar em mármore, no mármore, todas as tristezas, todas as angústias, todas as decepções. E nós temos o costume de gravar na areia todas as bênçãos sem medida, recebidas das mãos de Deus, do Eterno. Que neste 2021 nós possamos gravar em mármore, no granito, na pedra, todas as bênçãos sem medida que o Eterno nos der e já está nos dando. E que possamos sim gravar na areia
todas as angústias, tristezas, mágoas, decepções. Porque assim é que a igreja, ela avança. É assim que nós avançamos na vida. Porque se ficamos gravados em cima de granito e de mármore e gravamos as bênçãos na areia, a nossa caminhada se tornará muito mais difícil, não é mesmo? Eu desejo que você, de coração, pratique isso a partir de 2021. E por que não a partir de hoje? Amém. No dia 22/11, eu até gravei aqui, eu comecei a conversar com a igreja sobre o perigo das perdas espirituais. E eu resolvi hoje conversar com você porque eu não terminei esse sermão naquela ocasião, no domingo. Eu preguei somente a primeira parte do sermão, no dia 22/11, e a segunda parte do sermão eu fiquei para pregar numa outra ocasião, e eu resolvi dar um apanhado geral deste sermão no dia de hoje. Por quê? Porque nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos às portas de um novo ano, temos muito para fazer, temos muito para crescer, temos muito para realizar para o reino de Deus. E nesta semana eu também estava muito pensativo como situações de várias igrejas, que às vezes a gente fica pensando, né? Passa na cabeça da gente. A gente vê a igreja, você vê as famílias reunidas, e eu percebo que há um hiato de gerações. Alguma coisa não deu certo em algum momento. Em algum momento nós tivemos as perdas espirituais. Por isso eu quero falar sobre esse perigo. Porque hoje você vê pais vindo à igreja e os seus filhos não vêm à igreja. Eu creio que nós conseguimos, por causa da falta da observação do perigo das perdas espirituais, nos determos com assuntos vãos, com politicagem, com política, com muita coisa da carne e pouca parte espiritual, e sem que nos dessemos conta, muitos pais dentro de casa tratando de assuntos que não deveriam tratar, falando mal desse ou do outro, acabaram perdendo seus filhos, acabaram perdendo adolescentes que perderam o interesse de fazer parte da maior e melhor organização do universo, a Igreja do Senhor Jesus. Porque a pergunta que um adolescente e um jovem faz é uma pergunta que tem coerência. E você já ouviu esse tipo de pergunta? Para ser crente como fulano, eu prefiro não ser nada. Você já deve ter ouvido isso. Para ser um cristão como aquele pastor, ou como aquele diácono, ou como aquele líder, eu prefiro não fazer parte. Não muito distante, o professor Alexandre tratou também de um assunto dos desigrejados. E entre estes os desigrejados, estão aí filhos de pais que me ouvem hoje. Filhos de pais que talvez não se deem conta ou não se deram conta do perigo das perdas espirituais. E nós estamos correndo atrás deste ato, correndo atrás desse buraco que ficou em muitos lugares, em muitas igrejas, e a gente percebe como pastor este ato, este vão, e esta indiferença que começa pelos pais. Se os pais não têm um compromisso com o Senhor da igreja, e se os pais desanimam na comunhão, se desanimam
nas ferramentas espirituais e nos valores espirituais que devemos manter nas nossas vidas, dentro das nossas casas, porque tudo começa dentro do nosso lar, evidentemente que teremos igrejas doentes, igrejas que vão caminhar com muita dificuldade. E os textos que nós aplicamos em 22/11, o primeiro deles foi em 2 Reis, capítulo 6, verso de 1 a 7. Eu não vou ler o texto todo, mas você pode gravar aí, anota, 2 Reis 6, de 1 a 7, o episódio da perda do machado, que caiu no Rio Jordão, e por um milagre do profeta Eliseu, Eliseu fez flutuar, e esse machado foi recuperado. E o segundo texto é em Lucas capítulo 15, verso de 8 a 10, que é o caso da mulher que perdeu uma moeda muito preciosa, não é? Então nós começamos a conversar que tanto dentro desse texto do Antigo como do Novo Testamento, são duas histórias de pessoas que perderam um objeto. Depois você lê direitinho as histórias, tá bom? Mas esse homem perdeu o machado dentro da água, ele não tinha como encontrá-lo, e aquela mulher em Lucas que perdeu uma moeda e procurou essa moeda de forma insistente. Ambos tiveram um resultado positivo. Ambos encontraram. O machado foi devolvido por essa interferência milagrosa do profeta Eliseu, e a moeda foi encontrada por uma perseverança da própria mulher. Eu quero pensar com você sobre algumas coisas que talvez nós tenhamos perdido e que nós temos que resgatar, e nós temos que resgatar não só para nós, mas temos que resgatar também para as futuras gerações. Eu digo isso, queridos, porque um pastor, ele não consegue fazer tudo sozinho. O pastor, ele dá um tom para o rebanho, ele cuida do rebanho, ele está atento ao rebanho, ele está atento, inclusive, às situações de possíveis politicagens, onde o pastor, ele tem por obrigação abafar aquilo e tratar aquilo para que as perdas espirituais não aconteçam. Isso acontece muito, sem que muitas vezes nós saibamos disso. Não é fácil, queridos. Não é fácil porque nós estamos vivendo realmente algo muito diferente, muito difícil por esses dias, principalmente por ocasião da pandemia. A pandemia, ela veio nos ensinar muitas coisas. A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está a falar o tempo todo. Mas nós temos algumas ferramentas que nós não podemos perder. À luz desse machado que se soltou e caiu no rio, vamos chamar isso de uma ferramenta, porque é uma ferramenta, nós não podemos perder algumas ferramentas espirituais. Eu falei no dia 22, eu quero frisar talvez de uma forma diferente hoje. O Espírito Santo tem me falado diferente hoje nesse mesmo texto. Nós não podemos perder a comunhão. Nós estamos perdendo a comunhão. Estamos indo muitas vezes para a igreja para assistir o culto. Há pouco comprometimento hoje das pessoas com a igreja. Isso tem sido um vírus. Isso tem sido algo terrível na vida das igrejas. A comunhão. E a comunhão, para que haja comunhão, tem que haver compromisso, comprometimento, carinho, vontade de fazer parte. Ternura. Ternura. Que foi o que nós falamos domingo. Muito obrigado, amor. Então a comunhão é uma ferramenta que nós não podemos perder, irmãos. É uma ferramenta que tem que estar em nossas mãos. Nós temos que manter a comunhão.
Nós temos que ter esta comunhão para que haja o fortalecimento da igreja, porque a igreja é composta de famílias, queridos. Traga seu filho para a igreja. Traga seu neto para a igreja. Converse com seu filho. Se é momento de você pedir perdão por tantas bobagens que talvez você tenha falado ao redor da mesa, a respeito de assuntos eclesiásticos, assuntos que não eram relevantes, onde você perdeu algumas coisas espirituais e deu vazão para coisas que não são de Deus. Chame seu filho e fale: eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão para você hoje. Eu gostaria que você restabelecesse a comunhão com Deus a partir da minha pessoa. Tudo começa em casa. Talvez você tenha que pedir perdão para o seu filho, para sua filha. Talvez você tenha que pedir perdão para o seu marido, para sua esposa. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém para que você possa restabelecer a comunhão. E outra coisa que eu quero dizer para você que me ouve nesta noite: comprometa-se, por favor. Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com o Senhor da igreja. Consequentemente, você terá compromisso com a igreja. Nós não podemos fazer tantas coisas hoje para Deus. Às vezes estamos cansados. Eu não posso. Esforce-se. Caminhe mais uma milha, porque Deus te sustenta. É Deus que te revigora o físico. É Deus que revigora a sua alma. É Deus que fortalece seu espírito. Eu estou conclamando você hoje, 30/12/2020, a tornar-se um bom cristão. Comprometa-se. Tenha comunhão. Coopere com a igreja para que haja o fortalecimento da igreja. O serviço também está envolvido. Nós precisamos adorar. E para que nós adoremos, nós temos que estar em comunhão. Para que nós adoremos, nós temos que ter o quê? União, um com o outro. Nós temos que nos entender. Nós temos que nos aceitar. E entender que não somos melhores que aquele que julgamos. É disso que Jesus fala, é disso que o Evangelho ensina. Igreja é serviço. E nós precisamos servir. E nós precisamos adorar. Olha que coisa, nós não podemos deixar de servir. E a falta de comunhão, a falta de comprometimento altera e atinge a falta do serviço e um serviço deficiente na igreja. Às vezes eu fico pensando os valores. Eu fico procurando valores em que eu possa chegar e chamar para tomar um café. Vem aqui, eu quero conversar com você sobre isso ou aquilo. Mas acontece que muitas vezes as coisas, a falta da comunhão, a falta do comprometimento, fica aquele feijão aguado, aquele feijão sem tempero, compreendem, queridos? Nós precisamos ter mais compromisso, mais comunhão, mais serviço. E nós precisamos cultuar. Cultuar. Como somos oscilantes. Uma pessoa vem um domingo na igreja e falta 3. Quando vem, às vezes nem aparece na igreja. A fé fica tão debilitada com essa falta de comunhão, com a falta de compromisso, com a falta de serviço, que nós não sentimos necessidade de prestar um culto. Nós não sentimos a necessidade de estarmos juntos. A Covid-19 está aí, agora estamos via internet, graças a Deus, desempenhando um bom trabalho nesses 9 meses. Nós não deixamos a peteca cair nesses 9 meses. A igreja tem sido assistida e muitas vidas têm sido assistidas através dos cultos online. Mas olha que coisa que faz o culto, olha o que ele produz. O culto produz o quê? Ele produz fortalecimento. É através do culto, meus irmãos, que nós aprendemos.
É através do culto que nós nos formamos como igreja, queridos. Ninguém é igreja sozinho. Cuidado com esse tipo de teologia. Cuidado com isso. Nós somos como brasas. E se nós estivermos fora da igreja, fora da comunhão, fora do serviço, fora do culto, nós vamos esfriar. Nós não estaremos contribuindo para aprendermos mais da palavra, porque estaremos frios. E que estejamos frios, não mornos. Porque o que eu tenho visto hoje de crente morno é o crente sem compromisso que vem na igreja uma vez no mês, aparece, daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco você chega na pessoa e fala, vamos agora, vamos juntos, vamos. Ai, meu Deus, gente, o que está acontecendo? E depois a vida da pessoa não vai para frente, a coisa não anda bem. A pessoa morre espiritualmente, ela perde essa ferramenta preciosa que é o culto. E se falar também de uma outra ferramenta preciosa, a oração. A oração. A oração é a força da igreja. A oração é a força da sua vida. Você sabia disso? Se você não ora, não vem com esse papo de jejuar. Se você não tem vida de oração, não vem com o papo de jejuar, porque é um papo de fariseu. Você tem que ter vida de oração. E a vida de oração, a gente percebe. A gente percebe a vida de oração de uma pessoa. Um pastor, principalmente o pastor, ele percebe quando uma pessoa ela tem vida de oração e quando ela tem muita blá blá. Há muita gente que fala em jejum, em palavras de ordem, mas não tem a vida de oração. E a vida de oração reflete o quê? Reflete comunhão, reflete compromisso, reflete serviço, reflete também a participação nos cultos de forma efetiva. Então tem alguma coisa aí que não está certa. Mas nós temos que manter a nossa vida de oração. Sabe por quê? Eu falei no dia 22/11 uma palavrinha que eu quero que você grave. A oração é a chave mestra. Para tudo na sua vida, crente. Para tudo na sua vida, meu amado ouvinte. A oração é a chave mestra. Hoje mesmo estava no almoço com mais 2 funcionários e um deles, ele não faz parte de igreja, não é crente ainda, mas tem aprendido bastante com a gente. Cheguei para ele e falei, meu amigo, agradece. Agradeceu, todo mundo olhando ali, nós baixamos a cabeça e agradecemos o alimento. Ai, tem que agradecer, querido. Vida de oração. Você tem que ter uma vida de oração, porque a oração é a força do cristão, é a força da igreja. É uma ferramenta maravilhosa e ela é a chave mestra para a obra do Senhor, para tudo na obra do Senhor. E uma outra ferramenta é a palavra. A Bíblia é a ferramenta. Nós estamos tendo hoje uma luta muito grande. Uma luta muito grande hoje. Porque nós não podemos trocar o estudo da Bíblia por qualquer outra atividade. Nós estamos tendo muito entretenimento religioso. A pregação e o ensino bíblico devem ser prioridade na igreja. Ela não pode ter valor secundário, compreendem? Então eu desejo para você nesse 2021 que você tenha essa ferramenta da palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, ter uma vida de oração, você participar dos cultos, você ter uma vida de serviço à igreja, de serviço a Deus e comunhão com a igreja, comprometimento com a igreja. Ficou claro essa parte para você? Isso é um desejo do coração deste pastor para você, porque isso, meu querido, isso é vida para a sua vida. E os valores espirituais, baseado no texto de Lucas, e nós estamos agora saindo de 2 Reis 6, de 1 a 7, se alguém chegou agora, nós estamos indo para Lucas 15, de 8 a 10. Valores espirituais que aquela mulher, ela procurou com persistência, com perseverança.
Nós não podemos perder valores espirituais. Temos que resgatar ou manter aqueles que já os têm. Nós temos que ter uma vida de testemunho, meus queridos. A igreja, ela tem que ser luz para a sua comunidade, para o seu bairro, para os seus vizinhos. A igreja não pode ter aquele negócio que os vizinhos vão chegar e falar: olha, você viu o quebra-pau que teve naquela igreja naquele domingo? Você viu lá o que aconteceu? Às vezes numa assembleia estão discutindo alguma coisa sem observar uma ferramenta espiritual que é o ensino bíblico, que geralmente quem faz arruaça, quem discute dentro de igreja e começa a fazer barulho e dá falta de testemunho, são pessoas que não têm conhecimento, não têm contato com o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus nos demonstra como tratar uma falha de alguém. Começando por nós. Nós não somos melhores que ninguém. Aquilo que eu disse, cometemos os mesmos erros. Então, queridos, temos que ter um bom testemunho, começando dentro de casa. Não adianta você dentro de casa ser um estúpido com a sua esposa, ser um cavalo com a sua esposa, com seus filhos, ser uma pessoa opressora, uma pessoa que não dá diálogo para ninguém, que tem que ser do meu jeito. Ou também aquela mulher rixosa, aquela mulher que não edifica a sua casa. Como é que você vai querer ter bons filhos? Como é que você vai querer que o seu filho siga o caminho do Senhor? Como é que você vai querer que o seu filho, a sua esposa, você que é marido, você que tem sido um cavalo na sua casa, ou vice-versa também, pode ser uma cavala também. Como é que vai ser o negócio aqui da comunhão, do serviço, do culto, da oração, da palavra, se não tem testemunho? Nós temos que resgatar esses valores para 2021, queridos. É hora de repensarmos ser igreja. É hora de repensarmos ser cristão de forma séria. Não brinca com isso, sabe por quê, querido? Porque você vai comparecer diante do tribunal do Senhor e lá não vai ter brincadeira. Lá não vai ter, eu peço a palavra, pela ordem, não vai ter isso não. A ordem vai ser uma só, do Eterno, o justo juiz. Então nós temos que ter esse testemunho. Nós temos que levar brilho do Evangelho para aqueles que estão perdidos nas trevas. Isso começa dentro da nossa casa. Isso começa ao redor dos nossos vizinhos. E muitas vezes o que temos dentro da igreja é o reflexo do que nós vivemos dentro da nossa casa. Então que tenhamos um valor espiritual, resgatemos o valor espiritual do testemunho, da perseverança também. Nós temos que ser perseverantes. Às vezes acontece um probleminha, alguma coisa, alguém olhou meio de torto. Olha, eu olhei aqui para você, ó. O pastor olhou torto para mim, eu não quero mais, eu não vou mais. Pronto. Querido, para com isso. Você tem que ser perseverante. Você tem que olhar para Cristo. A moeda é isso aí. Você tem que olhar até encontrar. A mulher foi perseverante, ela não desistiu. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que procurar os valores que precisamos ter para ser uma igreja forte, uma igreja madura para 2021, queridos. O terceiro valor espiritual, o perdão. Ah, o perdão. Agora nós vamos tocar no assunto. Quando ela varre a casa, no texto, lá no versículo 8, ela está varrendo a casa. Ela está tirando o quê? Sujeira. Sim ou não? Ela está tirando sujeira. Ela está dando uma varrida na esperança de que ela tem que encontrar aquela moeda. Então você como cristão, você precisa também tirar algumas sujeiras. É preciso arrumar a casa.
É preciso arrumar a sua casa espiritual. E o perdão é um valor importante para manter a igreja limpa. A igreja tem que estar limpa. A igreja tem que estar limpa. A sua vida tem que estar limpa diante do Senhor. Toda mágoa, todo pecado tem que ser retirado em nome de Jesus. Nós não podemos perder esses valores espirituais, meus irmãos. Não podemos perder valores espirituais que são preciosos. Como é que você vai ter alegria se você não tem perdão? Como é que você vai manter? Como é que você vai ter um coração alegre se você não arruma a sua casa interna? E quando você arruma a sua casa, quando você tem a casa limpa, estou falando aqui para todos aqueles que gostam da sua casa limpa, isso não alegra a gente? Quando você está num lugar limpo, você não tem um bem-estar, isso não causa uma alegria, um bem-estar, um sentimento bom. Esse sentimento bom, ele só vem quando o perdão, ele passa a ser um valor importante. Quando ele é liberado, quando ele é varrido. A igreja precisa estar limpa. E olha que a mulher, depois que ela achou a moeda, ela festejou com suas amigas. E Jesus declarou que no céu também tem festa. Por quê? Porque está falando de vidas. Quando nós temos a nossa casa interna limpa, quando nós nos alegramos, nós produzimos o fruto e nos alegramos com aqueles que conhecem a Jesus e se arrependem dos seus pecados e são salvos. E esse motivo dessa festa deve ser a salvação de almas. E sabe quando as almas se entregam para Jesus? Sabe por que as pessoas se entregam para Jesus? Porque o ambiente é sadio. Ah, pastor, o ambiente é sadio na igreja? Sim, mas o ambiente tem que ser sadio dentro da sua própria casa, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Você abre uma estrada para que essa pessoa receba Jesus e entenda o plano de salvação. Quando ele tem um ambiente sadio dentro do seu lar. Verdade. Compreendem? E o último, o respeito. Nós temos que ter respeito pelas pessoas. Nós precisamos aprender a respeitar mais as pessoas. Nós temos que nos respeitar dentro de casa. Nós temos que ter o temor de Deus antes de tudo. Temor de Deus não é medo de Deus, é respeito. É respeito. Muitas divisões acontecem no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque se perde o respeito pelas pessoas. Se perde o respeito, a gente não consegue perdoar. Então, percebam que uma coisa está ligada à outra. Eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque muitos de nós aqui que estão hoje aqui, todos que estão aqui me ouvindo, eu acredito que todos nós recebemos e temos recebido muito de Deus. Não é verdade, queridos? Quantas bênçãos de Deus você tem recebido? Quantos favores de Deus? E eu disse no início que temos que escrever esses favores, essas bênçãos no mármore, no granito e não na areia. E tudo aquilo que é coisa errada, tudo aquilo que é tristeza, angústia, tudo aquilo que não é do reino, tudo aquilo que não é espiritual, tem que ser escrito na areia, porque aí vem a água do mar e leva tudo e desmancha tudo. É assim que tem que ser. Então, eu quero dizer para você, caminhando para a conclusão, não perca o que Deus te deu. Deus te deu algo muito precioso, meu querido. Deus te deu algo muito precioso. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Essas ferramentas que eu acabei de falar da comunhão, do serviço, do culto, de uma vida de oração, do aprendizado da palavra, elas são importantes para vencer as lutas que nós temos no dia a dia. Não só essas ferramentas, mas também os valores espirituais. O testemunho, a perseverança,
o perdão, a alegria e o respeito. Então, minha palavra para você, crente, minha palavra para você, membro da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Os mais antigos sabem do que eu estou falando hoje aqui. A minha palavra para você, cristão da Igreja Batista Vila Guilhermina, e para você que também é cristão e que frequenta a sua igreja, talvez você que um dia tenha se afastado por causa desse perigo das perdas espirituais, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de voltar para a comunhão da igreja, porque você é brasa e você não é igreja sozinho. E eu termino com essa frase, porque ela falou muito ao meu coração, eu anotei para dizer para você que me ouve: guarda o que tens. O que é que você tem dentro de você para guardar? O que é que está aí dentro? Talvez você precise varrer a casa. Talvez você precise pedir perdão ao Senhor. Assim como aquele rapaz pediu: Senhor, o machado caiu dentro da água. Como é que o machado vai flutuar? Só um milagre. Você precisa... O Eliseu aqui, o profeta Eliseu, ele operou esse milagre. Talvez você precise pedir ao Senhor: opera um milagre na minha vida, Senhor. Restaura a minha vida espiritual. Eu quero ter uma vida de comunhão. Eu quero ter uma vida de serviço na tua igreja. Eu quero participar dos cultos. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero aprender mais da tua palavra e realmente aplicar a tua palavra na minha vida. Eu quero ter uma vida de testemunho. Eu quero ser um crente perseverante. Eu quero ser um crente que perdoa. Eu quero ser um crente alegre e um crente que respeita. Que estes valores, estas ferramentas, o Senhor possa te conceder no ano de 2021. Amém. E guarda isso para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe. Eu peço desculpas por avançar um pouquinho mais, não é? Mas eu desejo para você um feliz 2021. E que você se alegre no Senhor. Podemos cantar? Podemos. Podemos? Podemos. Então nós vamos cantar, tá? Nós vamos cantar juntos, tá? Eu quero cantar para você esse cântico e eu quero com isso terminar este culto antes de impetrar a bênção, Senhor. Vamos lá. Como sempre digo, que o Senhor, através do seu Espírito Santo querido, o nosso professor, complete esta palavra no seu coração e que ela frutifique para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Ele é Deus Jeová, o Deus da criação. Ele é Deus Jeová, Deus poderoso, perfume Gileá e rocha eterna. Ele é Deus Jeová, o Deus que nos salvou. Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel, primeiro e último. Ele é Deus Jeová, o Deus que nos salvou. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Deus Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus Jeová, o Deus que nos salvou. Salvador, Deus do Messias, seu Filho nos mandou, de quem testificou. Ele é Deus Jeová, o Deus
Deus que nos salvou. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Deus Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus Jeová, o Deus que nos salvou. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Deus Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus Jeová, o Deus que nos salvou. Ele é Deus Jeová, o Deus que nos salvou. Amém, queridos? Amém. Feliz 2021. Feliz ano novo. Que você tenha uma passagem maravilhosa com Deus, Jeová, o Deus da criação, o grande eu sou, o Deus de Abraão, aquele que te dá paz, aquele que te dá todas as ferramentas e os valores espirituais. Amém. Tá bom? Que você tenha um ano próspero. Amém. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito do Senhor repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos os nossos irmãos que nos acompanham nos nossos cultos e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que o Senhor nos conceda um 2021 com ferramentas e valores espirituais para a honra, para a glória do teu nome, para a manutenção e para a expansão do teu reino na terra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz 2021 e até domingo, com a Escola Bíblica Dominical e Ceia do Senhor, às 18h30, culto presencial. De manhã, ainda online. Online ainda. Fiquem na paz de Cristo. Amém.